Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 9 de maio de 2021. Papa inclui reduções e penas alternativas nas leis do Vaticano, parte 2. O Papa Francisco promulgou na terça-feira 16/02 uma carta apostólica com mudanças legislativas no sistema jurídico do Vaticano, que incluem a possibilidade de reduções nas penas por boa conduta e sanções alternativas, como serviço comunitário para os condenados. A medida foi determinada em forma de motu proprio, documento pontifício com que o Papa pode ditar as leis, e acrescenta essas alterações no Código Penal do Estado. No documento, o pontífice afirma que essa reforma nas leis é necessária para responder às necessidades da época com mais garantias. O primeiro artigo estabelece uma redução de 45 a 120 dias para cada ano de pena cumprida, em casos que a pessoa condenada tenha se comportado de forma a presumir seu arrependimento, além de ter participado com proveito do programa de tratamento e reintegração. Quando a sentença for executória, o condenado irá elaborar, em comum acordo com o juiz, um programa de tratamento e reintegração contendo a indicação dos compromissos específicos que assume para eliminar ou mitigar as consequências do crime cometido. Desta forma, o detento poderá propor penas alternativas, principalmente as de trabalho em benefício da comunidade, como a realização de obras de utilidade pública, atividades voluntárias de importância social, bem como condutas que visem promover, na medida possível, a mediação com a pessoa afetada. Até agora, nenhuma dessas modificações estavam em vigor no sistema jurídico do Vaticano. Já o segundo artigo altera o Código de Processo Penal e revoga o chamado julgamento à revelia e, agora, se o réu não comparecer à audiência sem comprovação legítima, o julgamento será mantido e as autoridades vão considerar a pessoa representada pelo advogado de defesa. No entanto, se o réu conseguir comprovar que não participou da sessão em decorrência de um impedimento grave e legítimo, ou se por doença mental não puder realizar sua própria defesa, o tribunal é obrigado a suspender ou adiar a audiência. O terceiro artigo introduz alterações à lei CRI sobre o sistema judiciário do Estado da Cidade do Vaticano e estabelece que os magistrados conservarão todos os direitos, assistência, benefícios e garantias concedidos aos cidadãos do Vaticano. Por fim, fica estabelecido que também nos recursos e nas sentenças de cassação, como já é o caso da primeira instância, as funções do Ministério Público são desempenhadas por um magistrado do Gabinete da Promotoria de Justiça. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre a prática da justiça na pergunta 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há a verdadeira justiça. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec volta ao tema esclarecendo que desde todas as épocas o homem acreditou, por intuição, que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem e o mal praticado neste mundo. A ideia, porém, que ele faz dessa vida está em relação com o seu desenvolvimento, senso moral e noções mais ou menos justas do bem e do mal. As penas de recompensa são o reflexo dos instintos predominantes. Os povos guerreiros fazem consistir a suprema felicidade nas honras conferidas à bravura, os caçadores, na abundância da caça, os sensuais, nas delícias da voluptuosidade.
dominado pela matéria, o homem não pode compreender senão imperfeitamente a espiritualidade, imaginando para as penas e gozos futuros um quadro mais material que espiritual, afigura-se-lhe que deve comer e beber no outro mundo, porém melhor que na terra. Mais tarde já se encontra nas crenças acerca da vida futura um misto de espiritualismo e materialismo, a beatitude contemplativa concorrendo com o inverno das torturas físicas. Não podendo compreender senão o que vê, o homem primitivo naturalmente moldou o seu futuro pelo presente, para compreender outros tipos, além dos que tinha à vista, ser-lhe-ia preciso um desenvolvimento intelectual que só o tempo lhe deveria dar. Também o quadro por ele ideado acerca das penas futuras não é senão um reflexo dos males da humanidade em mais vasta proporção, reunindo-lhes todas as torturas, suplícios e aflições que achou na terra. Nos climas abrasadores imaginou um inferno de fogo e nas regiões boreais um inferno de gelo. Não estando ainda desenvolvido o sentido que mais tarde o levaria a compreender o mundo espiritual, não podia conceber senão penas materiais, e assim, com pequenas diferenças de forma, os infernos de todas as regiões se assemelham. Esta foi a crônica do amanhecer de 9 de maio de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.